E você realmente enxerga? Eu acho que não, porque o essencial, meu amigo, é invisível aos olhos. Oficialmente a live de hoje com esta frase, com esse título aí, no mínimo engraçado, e você já embarcou na nau dos loucos. Do que se trata isso, professor? Eu vou primeiro explicar para vocês o que me motivou a construir esta live. Eu hoje pela manhã, conversando com a minha esposa, ouvi dela o relato jornalístico que conta a história de uma certa pessoa, de um paciente de um hospital daqui de Salvador, que foi esquecida, paciente que foi esquecido dentro de uma máquina de ressonância magnética. Esse foi esquecida num daqueles gavetões em que entramos para nos submetermos a este exame. Ela ficou por volta de 10 minutos esquecida ali dentro e depois de muito gritar, espernear, acabou sendo atendida pelos funcionários que provavelmente não estavam na sala, ao que tudo indica, estavam em outra sala e sabe lá por qual motivo a esqueceram nesta máquina, que é, claro, um espaço asfixiante, é um espaço que nos sujeita a uma experiência que exige certo preparo psicológico. Muitos, inclusive, não entram nem a pau nessa máquina para se submeter a esse exame. Bom, depois de ouvir este relato, embora não haja nenhuma conclusão na notícia de se ela, pessoa que vivenciou este drama, embora não haja nenhum indício, nenhuma comunicação acerca de se ela vai entrar na justiça, eu fiquei pensando aqui que, não sei ela, mas muitos certamente entrariam na justiça e cobrariam da empresa uma espécie de ressarcimento pelos danos psicológicos e morais sofridos nesses 10 minutos de angústia que vivenciou dentro dessa máquina. Muitos agiriam assim. E claro que essas coisas a mim não passam despercebidas. Eu fico, claro, me perguntando por que muitos agiriam assim. Inclusive, eu até provoco vocês a responderem essa pergunta. Vocês processariam? Acho que sim. Não estou falando especificamente de cada um de vocês, mas falo no geral. Acho que sim, a maioria processaria. Processaria por quê? Porque nós não toleramos nenhum erro do outro. Nós não estamos prontos a nenhum tipo de compreensão, não estamos abertos à possibilidade de compreendermos, sei lá, que os funcionários esqueceram porque estavam ocupados com alguma outra atividade, porque, enfim, não deram a devida atenção ou não foram, digamos, eficientes no manejo e no cuidado que exige esse procedimento. Sabe lá que motivos efetivamente estão por trás deste ato negligente, mas o que eu estou chamando aqui a atenção é para o fato de que nós geralmente não pensamos nisso. E provavelmente essa questão vai ser resolvida juridicamente. Talvez a pessoa envolvida neste caso judicialize esta questão, ao invés, porque muitos
fariam isso ao invés de conversar com os funcionários ou tentar entendê-los ou até obrigar que a empresa, sei lá, se retrate com desculpas. Enfim, esses expedientes de entendimento, esses expedientes de compreensão, dificilmente seriam abertos nos dias de hoje, porque nós estamos com uma mentalidade que nos leva sempre a buscar a judicialização ou a procurar o Estado para resolver os nossos problemas, para resolver as nossas questões. É claro que também há aí por trás, provavelmente, pelo menos da parte de muitos, haveria também o fator se dar bem. Porque, claro, por mais que tenha sido sofrível, o que eu quero dizer aqui é que, em geral, nós não pensamos em qualquer compensação do tipo desculpas ou perdões, mas sim uma compensação financeira, porque, claro, isso tornou-se muito comum nos nossos dias. Tá, professor, e daí? E daí que isso me levou a lembrar de um mito, de uma alegoria, na verdade, contada por Platão no capítulo 6 da República. Platão descreve uma embarcação, uma nau, um navio, que viaja sem direção pelo mar. Porque dentro dele só há loucos, a começar pelo capitão do navio, que não domina a arte da navegação, não enxerga direito e também não escuta direito. O que acaba levando que os vários tripulantes da embarcação, que também nada conhecem da arte de navegar, tentem controlar o leme, tentem dirigir a embarcação. Então estamos diante de uma imagem que explicita muito claramente uma embarcação perdida que viaja dirigida por um bando de loucos. E é claro que o filósofo Platão evoca esta imagem, traz essa imagem, desenha esta alegoria para a gente, a fim de falar de política, a fim de nos oferecer a imagem da antipolítica ou da política de ponta cabeça. Então Platão nos oferece a imagem de uma sociedade que, quando dirigida por loucos, acaba rumando para qualquer direção, para nenhuma direção. Eu até complemento o que disse aqui, afirmando que esta imagem da embarcação à deriva, como exemplo de uma sociedade apolítica, atravessou gerações, atravessou séculos e fixou-se no imaginário político ocidental, de modo que outros filósofos e até poetas irão retomá-la. Então, no século XV, por exemplo, Sebastian Brant, que é um intelectual, um poeta francês, nascido em Estrasburgo, escreveu um poema cujo nome é também Anal dos Loucos. Ele, claro, se inspirou no capítulo 6 da República e descreve lá o povo seguindo um tal santo chamado São Grobian, que é um santo protetor dos insanos. Aí, ó, um santo protetor
dos Loucos é uma espécie de reescrita poética do capítulo 6 da República. Nós temos também uma imagem que retrata com muita precisão o que Platão descreve sob a forma de texto, que é a imagem que é a pintura, famosa inclusive, de Hieronymus Bosch, que é também um pintor renascentista, e esta pintura chama-se Anal dos Loucos. É o retrato tanto do poema de Sebastião Brant, quanto, claro, do capítulo 6 da República. Então, essa imagem perdura em nosso imaginário, porque ela, de fato, representa com fidedignidade esta experiência de uma sociedade guiada por loucos. Ok, professor, agora finalmente a relação com o acontecimento. Bom, antes de chegar nesta relação, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Vamos começar do começo. Em primeiro lugar, é preciso que vocês entendam que para Platão, presta atenção nisso, política é fundamentalmente uma questão psicológica. Política é fundamentalmente uma questão psicológica e psicologia é eminentemente uma questão moral. Política é fundamentalmente uma questão psicológica e psicologia é eminentemente uma questão moral. Ou seja, em Platão, esse trinômio política, psicologia e filosofia moral, esse trinômio constitui-se de elementos indissociáveis. Não dá para separar política, psicologia e moral. Vocês poderiam perguntar, por quê, professor? Por que para Platão política é psicologia e psicologia é moral? Ora, eu vou responder não me reportando à filosofia platônica, mas a toda a tradição filosófica que pensou em política, que pensou mais especificamente na realidade humana como um todo. O que todos os filósofos e sábios dizem, e dizem com muita assertibilidade, presta atenção nisso, é que a existência de todo ser é o seu processo de autoconquista, é o processo de autoconquista do ser. Calma que vocês vão entender. O que eu quero dizer é o seguinte, toda a tradição filosófica, todos os filósofos, todos os sábios do passado afirmam categoricamente, e dentre estes que afirmam Platão, afirmam categoricamente que todo ser no mundo viaja na direção de seu próprio ideal, de sua própria unidade. Ou seja, todo ser existe para se autoconquistar na existência. Todo ser busca a sua própria completude, o seu próprio acabamento, ou se vocês quiserem numa palavra, a sua própria perfeição. Isso em Aristóteles é chamado de entelequia. E dentre todos os seres, o homem, porque o homem não foge a essa regra, ou seja, a consciência humana existe para autoconquistar-se. Ou seja, a existência humana nada mais é do que um processo de autoconquista da consciência humana. Tudo que você vive, meu amigo, vive para completar a si próprio ou para encontrar a unidade de sua própria consciência. E observem, no nosso caso, este processo é autoimposto, porque só o homem pode impor a si próprio esta jornada de autoconquista. O gato, o pombo e o cachorro não decidem por isso. Você precisa decidir por isso. Você precisa decidir consciente e voluntariamente por isso. Do contrário, você é arrastado pela vida. E quando você decide autoconquistar-se, consciente e voluntariamente, você só tem dois caminhos.
O gato, o pombo, o cachorro, a árvore só tem um caminho. Eles não deliberam sobre isso, eles não decidem. Gato é sempre gato, pombo é sempre pombo. Você não é sempre o que é. Portanto, você precisa decidir ser o que é, ou conquistar a si mesmo. E para você viver esta experiência de autoconquista, você só tem dois caminhos, dizem estes filósofos e sábios. Quais são os dois caminhos, professor? O primeiro caminho de autoconquista, facultado à consciência de qualquer um de nós, é o do abandono absoluto do mundo. É você virar as costas para o mundo e se tornar um anacoreta, um ermitão, um eremita, um asceta, quiçá um místico ou um iluminado. É o abandono completo do mundo. Ou mais precisamente, é o caminho do absoluto desapego aos próprios pensamentos, às próprias emoções, aos próprios instintos, aos próprios desejos, inclusive o desejo de não ter desejos, é o abandono ou é o desapego a todas as fenomenologias psicossomáticas que nos atravessam. É você, amigo, apostar numa vida santa. Por isso que esse caminho não é o nosso. Antes que você aí se arvore em acreditar que este é o seu caminho, eu já digo de antemão, não é o nosso caminho. Não é o seu, não é o nosso caminho. Agora, esse caminho existe e é para poucos, é para poucos. E o outro caminho, professor? O outro caminho, aí sim, se não é o do abandono do mundo, é o do quê? É o da harmonização da interioridade humana. É o caminho da conquista de um equilíbrio dinâmico. É a colocação no devido lugar de nossos próprios pensamentos, nossas próprias emoções, nossos desejos e nossos instintos de poder, de posse, de sobrevivência, de reprodução. Ou seja, o caminho o segundo caminho é o caminho da harmonização em nossa interioridade de todas essas fenomenologias psicológicas, de todas essas fenomenologias somáticas que nos atravessam e nos constituem como seres no mundo. Ou seja, este caminho é o nosso caminho, porque não existe aqui, pelo menos suponho eu, nenhum aspirante a santo. Ok, professor. E daí? E daí que o primeiro caminho chama-se ideal filosófico. É um caminho, como disse, para poucos. Por que para poucos? Porque olhe quem viveu esta experiência. Buda, Jesus, para ir logo no topo. Quiserem em níveis mais razoáveis, Santo Antão, Mestre Eckhart e todos os sábios do Oriente e do Ocidente, enfim. Este primeiro caminho é o caminho factível apenas a consciências em um nível muito elevado de relação com a própria experiência humana ou com Deus. O segundo caminho é o nosso e se chama ideal político. Então eu acho que vocês agora já começam aí, ou já podem começar a juntar as peças do quebra-cabeça. O segundo caminho é o caminho do ideal político. Ou seja, o caminho da política interior, da governabilidade interior. O que eu quero dizer com isso? É que, lamentavelmente, na nossa cultura, esses dois ideais desapareceram. Não temos mais nenhum nem outro. Ou se temos, temos circunscritos a uns poucos que eu particularmente vejo com pouca frequência. No sentido de que não encontro muitos no mundo que possam viver, sobretudo, esse primeiro caminho. Tanto o primeiro quanto o segundo ideal desapareceram do horizonte de nossa cultura. Isso nos causou um prejuízo absurdo, um prejuízo imenso. Por quê, professor? Porque o desaparecimento do ideal filosófico e do ideal político como caminhos para o desenvolvimento humano
e a consequente autoconquista de nossa consciência acabou nos levando, em primeiro lugar, como primeira consequência nefasta, o desaparecimento da significação psicológica da palavra política. Primeiro prejuízo, produzido pelo desaparecimento desses ideais em nossa cultura. Ou seja, o desaparecimento, o sumiço, a evaporação da significação psicológica da palavra política. Ou seja, política no sentido de governabilidade interior desapareceu semanticamente de nossa cultura. E é por isso que nós nos tornamos idiotas. E aqui eu falo em sentido filosófico. Eu estou recorrendo, inclusive, aqui à etimologia da palavra idiota. Idiotas, ou a palavra idiota significa, literalmente, aquele que não é educado politicamente. Aquele que não é educado politicamente. Então, esse esvaziamento semântico da palavra política, esse esvaziamento do sentido psicológico da palavra política nos causou um grande prejuízo. Nós achamos que política é o que estamos vendo, sendo o seu sentido original algo muito diferente disso. Segundo prejuízo, é que a sociedade se transformou de um sistema de relações entre os seres humanos, como foi pensado por Platão, por Aristóteles, por Confúcio, ou seja, de um sistema de relações entre os seres humanos, a sociedade se transformou numa coisa que tem consistência própria e uma realidade independente e acima dos homens concretos que a compõem. A sociedade se transformou numa coisa, num ente vivo. Repare que as pessoas falam isso o tempo todo. A sociedade nos oprime, a sociedade é responsável por isso. Lutam contra a sociedade porque têm em mente a sociedade como uma coisa, uma realidade apartada, independente e acima dos homens concretos, nós que a compomos como realidade. Ou seja, ela não é uma realidade constituída pelas relações entre os homens. Ela é uma coisa viva, uma coisa apartada. O Karl Marx, ou a influência do pensamento marxista em nossa cultura, produziu isso, inclusive. Dentre outras coisas, produziu isso. Porque numa obra intitulada Manuscritos Econômicos Filosóficos, o Marx diz categoricamente que a consciência individual é um mero epifenômeno social. O que é um epifenômeno social, professor? É uma espécie de manifestação superficial desse tal social, dessa tal sociedade, entendida aqui como uma coisa, como um ente vivo. E, bem francamente, se nós olharmos com mais atenção, é claro que não existe sociedade. A sociedade não passa da trama constituída pelas ações que eu, vocês que estão me ouvindo, produzem todos os dias. Sociedade é isso, não é um ente apartado do que nós estamos produzindo. Então isso é um prejuízo muito grande. E, finalmente, terceira consequência nefasta, nós passamos a cultuar a figura do Estado, também como uma entidade. Passamos a cultuar o Estado como um Deus, como um pai, como uma mãe, como, sei lá, um ente superprotetor. É por isso que nós, hoje, tentamos resolver todos os nossos problemas recorrendo ao Estado. Um simples acontecimento, como o por mim relatado no início desta palestra, pode parecer apenas um incidente sem nenhuma causalidade filosófica oculta. Pois é, meu amigo, mas tem. Tem a ver com tudo isso que eu estou colocando a vocês aqui. Nós, hoje, nos colocamos como crianças solicitantes
de constante proteção por parte do Estado. Nós não temos, hoje, uma postura de autorresponsabilização pelos nossos próprios problemas. Nós delegamos ao Estado praticamente tudo que nós precisamos para nos realizar como seres humanos. Ou seja, o Estado é essa fonte de benesses, satisfações e realizações dos indivíduos na atualidade. E é por isso que Carl Gustav Jung, numa obra intitulada é o volume 16 de obras completas, A Prática Psicoterapeuta, volume 1. Nessa obra, o Carl Gustav Jung diz uma coisa muito interessante. O Estado, hoje, é a soma das futilidades dos indivíduos. O Estado, hoje, é a soma das futilidades dos indivíduos. Se pudéssemos personificá-lo, complementa o grande psicanalista suíço, se pudéssemos personificá-lo, ele seria o resultado, teríamos como resultado um indivíduo que, do ponto de vista ético e espiritual, estaria muito abaixo da maioria dos indivíduos que o constituem, porque representaria a psicologia das massas em sua máxima potência. Ou seja, o Estado não passa, se visto de uma perspectiva filosófica, se visto de uma perspectiva psicológica profunda, o Estado não passa de uma projeção das mentes dos indivíduos que o constituem, não passa de uma personificação da psicologia das massas. Então, para fechar, quando vivemos um problema, um acontecimento que nos desagrada, que nos aturde, nós tendemos imediatamente a procurar o Estado porque estamos presos a estas consequências nefastas. Não temos mais no nosso horizonte o verdadeiro e mais profundo sentido da palavra política. Compreendemos a sociedade como uma coisa e nos tornamos demasiadamente ou infantilmente dependentes desta instância abstrata chamada Estado. E entender a nossa experiência social a partir desses enviesamentos é estar no mundo de hoje como um louco, é estar dentro desta nau dos loucos descrita tão bem por Platão. Só nos cabe, meu amigo, nos considerarmos um desses loucos da nau, caso não assumamos a responsabilidade de transformar o mundo através de nossa própria transformação. Ou nós nos responsabilizamos para transformar o mundo por meio de nossa própria autotransformação, ou seremos, gostemos ou não, um ou mais um louco nesta embarcação insana chamada democracia ocidental moderna. Amanhã, 1h, eu espero vocês para mais uma reflexão filosófica, a filosofia por trás do mito. Fiquem com Deus, valeu! Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!